como eu vou falar sobre livre improvisação, às vezes não é um tema muito conhecido, então eu vou começar fazendo uma pequena descrição das diferenças daquela improvisação musical que a gente tem mais contato, às vezes no jazz, no choro, né, ou às vezes mesmo um solo de guitarra no meio de uma música, com a improvisação livre. A improvisação que a gente não considera como improvisação livre, a gente chama de improvisação idiomática. A improvisação idiomática é uma improvisação musical que ela guarda uma geografia específica, então ela também guarda suas regras específicas de tradição, de um grupo ou de uma época. Agora, a livre improvisação, ela não necessariamente precisa trabalhar com essas mesmas regras. A gente conhece um exemplo clássico, que é o jazz, que tem um nível de complexidade de improvisação que exige muitos anos de treinamento dos músicos para eles conseguirem adquirir as habilidades específicas para um resultado, ou seja, para um resultado que tem a ver com uma tradição. Agora, na livre improvisação, não é necessariamente dessa forma que acontece. Na livre improvisação, o músico ele pode ter inúmeras habilidades de improvisação em outros estilos e não conseguir ser um músico de livre improvisação. Porque a livre improvisação ela leva em conta também a fisicalidade do som. A maneira de interagir com os outros músicos é diferente, porque ela não é mediada por determinadas regras da tradição, como nas improvisações idiomáticas, jazz, choro e etc. Isso é interessante por conta da interdisciplinaridade, porque a gente consegue juntar vamos dizer assim, territórios que, tradicionalmente, e também dentro da universidade, às vezes são um pouco distintos, como a música clássica, a música popular, a música composta e a música intuitiva ou a música improvisada. A livre improvisação ela permite que a maior parte dos músicos consiga usar os seus recursos, suas habilidades musicais para criar música. E isso é um estímulo, a gente tem visto pelas pesquisas, que é um estímulo muito grande para os músicos apresentar novidades regulares para eles. Digo isso porque, no meu trabalho, eu uso dois conceitos que são muito importantes para a música, como também são muito difíceis de definir, que é o conceito de fluxo. Para a música, para a composição, para a interpretação, para a performance, o fluxo, a continuidade é uma coisa essencial, uma coisa primordial para a música poder acontecer. Aliás, música é isso, porque a partitura é calada, o instrumento não sai som, ele não se mexe sozinho. O movimento do músico, é o fluxo, é a continuidade que vai gerar a ação musical. Bom, no meu trabalho eu uso dois conceitos de fluxos diferentes, mas que se complementam. O primeiro deles é o conceito de fluxo, do psicologista Mihaly Csikszentmihalyi, que é um conceito muito interessante, que ele diz o seguinte, que as pessoas elas se engajam numa tarefa, elas têm vontade de fazer uma tarefa, se essa tarefa é suficientemente desafiadora para as habilidades que a pessoa tem. Ou seja, se uma tarefa ela é muito complexa e a pessoa não tem ainda aquelas ou não possui as habilidades específicas ou habilidades para resolver aquela questão, a pessoa fica irritada. Agora, do contrário, se a tarefa é fácil demais, para o nível de habilidade que a pessoa tem, então a pessoa fica aborrecida, ela fica chateada, ela tem desgosto por fazer aquilo. O que a gente tem que tentar manter, principalmente numa prática onde envolve muitos músicos, é sempre gerar desafios que são potencialmente inovadores para que o músico consiga usar as suas habilidades no pico máximo. E isso é que a maioria dos músicos performáticos, aqueles que fazem performance, buscam. Eles sempre estão buscando desafios para melhorar a qualidade da performance deles. Sem isso, não é possível. Agora, o outro conceito é o conceito de fluxo, que tem mais relação com a criatividade da livre improvisação, que vem de Roland Barthes. Esse conceito de fluxo ele tem relação com a fala, que é o seguinte, Barthes ele fala que a fala, quando a gente está falando, não existe borracha, como quando a gente está escrevendo. Se eu quiser retomar alguma coisa, eu tenho que apresentar para vocês a borracha, eu tenho que dizer, ops, não é isso, deixa eu retomar. Quando você está fazendo música criada em tempo real, no momento em que você está tocando, a ideia é a mesma. Eu não tenho como remendar
uma parte de um movimento ou uma frase musical, ou refazer uma cadência. Eu tenho que estabelecer uma espécie de jogo em que a ação que eu criei anteriormente, eu tenho que englobar ela na próxima ação, usando diversas habilidades musicais. Agora, isso é interessante apresentar para os músicos, porque na livre improvisação, quando você tem esse tipo de ação, acaba emergindo 4 itens relacionados à criatividade que, geralmente, a gente não consegue observar todos com tanta efervescência em outras atividades musicais. Desses itens, são vários, mas eu selecionei 4, que é o imaginário, a criatividade, o risco e a invenção. Quando nós estamos fazendo livre improvisação, esses 4 aspectos são muito presentes. E eles não são presentes, geralmente, em outras atividades musicais. Então, para dar uma pequena explicação sobre o que eu quero dizer com isso, porque parecem termos que são muito próximos, o imaginário é um estado mental realmente ligado às imagens que prescinde a coerência lógica. É parecido com o estado do sonho, quando uma coisa que você está sonhando vira outra. Quando você está sonhando com um cachorro e, de repente, ele vira uma igreja. E isso não tem relação racional nenhuma. Esse é o imaginário, e a livre improvisação ela reforça esse imaginário. Agora, a outra seria a criatividade. Agora, a criatividade já tem uma diferença, porque ela é uma ordenação lógica para resolver um problema proposto. Então, você tem um problema, por exemplo, eu tenho que inventar alguma coisa, ou eu tenho que criar uma frase musical. Então, você vai usar recursos que você já tem da sua memória para reunir esses recursos numa colocação, numa composição de uma coisa nova e, geralmente, inesperada. Agora, uma das características mais interessantes é a terceira, que é o risco. O risco é uma palavra que vem do medieval português, que justamente quer dizer navegar para além do risco do mapa. Ou seja, você atravessar áreas que você não tem previsão do que que você vai ter para além do risco. Esse tipo de coragem é o que não tem relação com as improvisações idiomáticas, porque as improvisações idiomáticas são uma espécie de apólice de seguro para o improvisador se dar bem, porque elas têm regras geradas pela tradição. A livre improvisação, não. Você tem que ter coragem para sempre estar se arriscando e não ter medo de perder, para poder alcançar novas estruturas criativas. E a última, que também é muito interessante, é a invenção. Geralmente, a gente relaciona criatividade, imaginário e invenção, geralmente no mesmo campo, relacionado à criatividade musical. Mas a invenção ela tem uma diferença importante, que é o seguinte. A invenção ela é uma espécie de armadilha para o acaso, porque o acaso também é muito importante para a música. Então, a invenção é quando o músico ele faz determinados treinamentos de criatividade, experimentos, propositalmente, para ele tentar observar se acontecem acasos. E esses acasos é que são recolhidos e tratados pela criatividade para se construir uma lógica que a gente pode chamar de musicalidade, né? Agora, do resultado dessa pesquisa que a gente tem feito, a gente tem observado que a livre improvisação ela não tem só um fim em si, não é só para ela criar por si mesma, mas ela também tem apresentado uma melhoria grande também na performance dos músicos. Esse tipo de conexão, que é inusitada, geralmente para os músicos, mesmo para os músicos de música popular ou de música orquestral, acaba gerando um vocabulário de combinações e de percepção muito distinto do que eles têm no ensino tradicional, né? Outra coisa interessante é que, às vezes, eles têm que rever os procedimentos estagnados, tanto de interpretação quanto de movimentação. E isso também gera uma melhora significativa no controle do instrumento musical e, obviamente,
no resultado sonoro, né? Bom, então, para concluir, eu queria convidar os músicos que foram gentilmente cedidos para estar aqui hoje, os músicos da Orquestra Sinfônica da Unicamp, da USU, que é o Paulo, Ivana, o Érico e o Sérgio, e nós vamos demonstrar uma interface que possibilita a criação em tempo real, que funciona resumidamente da seguinte forma: eu vou ser o solista que vou fornecer dados para o computador. Esses dados são exatamente as frequências componentes do som, chamadas de harmônicos. E, através de um processo, o computador ele gera um acompanhamento, ou acordes musicais, para os músicos poderem tocar. Ou seja, eu não sei o que o computador vai gerar, e eu não sei o que a minha resposta pode gerar para os músicos. Eu tenho que estar sempre escutando e recriando a música ao mesmo tempo que ela está sendo passada ali na partitura, como vocês vão ver.